Amigos da BZTV, estamos de volta com o quadro Breaking Zone, onde comentaremos as notícias do dia a dia da Fórmula 1 e do automobilismo, começando hoje, segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, onde a FIA solta uma bomba a respeito do gerenciamento de bateria dos carros para o GP de Miami. A Fórmula 1 não será a mesma a partir de Miami, pelo menos não da forma que a gente conheceu ela nessas três primeiras corridas de 2026, ainda bem. A FIA, de forma silenciosa, solta um comunicado hoje, né, dizendo que vai promover mudanças no esquema de gestão de bateria e também de componentes eletrônicos já para o GP estadunidense, né, que vai acontecer ali no mês de maio, que não diz respeito só à velocidade dos carros, mas também todo um esquema de distribuição, né, e suavidade da curva de distribuição de potência elétrica, tá, nos motores e também nas rodas traseiras. E a gente está falando de uma mudança que a FIA pelo menos promete para gente que altere muito, né, o esquema de classificação e também de gestão de corridas, né, das equipes. Vamos ver apenas se vai funcionar na prática e como que isso vai operar. Primeiro de tudo, como isso vai impactar no quali, né? A FIA, a primeira mudança que ela promoveu foi o aumento do teto do chamado super clipping, né, que você acompanhou nessas corridas, que é a diminuição, né, o esgotamento de bateria no meio da reta que promove uma baixa rotação no motor e uma queda de velocidade abrupta, chegando em alguns casos de até 90 km por hora, que inclusive foi um dos causadores principais do acidente do Oliver Behrman lá no Japão, né? E ela aumenta esse super teto, que antes era de 250 quilowatts, para justamente 350 quilowatts. Esse aumento de 100 quilowatts aí na entrega pura de potência elétrica, né, no eixo traseiro, corresponde ali em torno dos 15 a 20 segundos a mais, né, de entrega de potência, o que pode, né, na maioria das pistas, resolver o problema do super clipping em voltas rápidas. A gente sabe que estava uma coisa muito abrupta a queda de velocidade, estava ficando perigoso, né, de forma que impactou num acidente no GP do Japão, né, e era questão de tempo até uma mudança ser implementada, né. A gente discutiu isso inclusive no Discord do BZ, né, se você quiser ser um assinante inclusive, é só escanear esse QR Code onde a gente tem 3 planos, né, e os 3 já dão acesso direto ao BZ, onde a gente pode lá dar uma discutida sobre Fórmula 1, regulamento, aspectos técnicos, filosofia política, por que não, e assistir corrida junto, né. Isso tudo você tem de benefícios ali ao ser um assinante do BZ ou seja membro aqui no YouTube. Só que tem meio que um trade-off, né, nesse aspecto de gestão de bateria, né. Em quali, beleza, né, eu já falei para vocês aí, o piloto teve o aumento desse teto do super clip de 250 para 350 quilowatts, né, esse aumento de 100 aí. Em quali, beleza, a gente pode ver o piloto dando tudo de si na volta, que talvez a gente tenha realmente o quali sendo decidido pelo piloto mais rápido, aquela reclamação que o Leclerc fez no Grande Prêmio de Suzuka, que ao dar o pé mais cedo nas curvas, ele acabava perdendo no final da reta, e isso impactava diretamente o resultado do quali dele, né? Em vez de ser a volta da vida dele, era totalmente prejudicada por essa queda abrupta de bateria. Só que qual que é esse trade-off, né? Qual que é o impacto negativo dessas mudanças de regra, o que eu não achei tão, né, negativo assim, que foi o limite de gerenciamento, o limite de recolhimento de bateria através do MGU-K, que antes era de 8 megajoules por volta e agora tem um limite de 7 megajoules por volta, né? Enquanto isso, a gente vai ver os pilotos tendo que fazer, ao invés de poderem, né, ter que tirar o pé no começo da curva, que era uma coisa meio estranha, né, para não perder na reta, eles podem, ir para a reta de boas, talvez com menos medo de que a bateria acabe no final, porém, ao aproximar-se das curvas, né, tá fazendo aquele approach, o piloto tenha que fazer o chamado lift and coast e antes de começar a frear, ele já tirar o pé e usar o freio motor para já começar a regenerar a bateria antes de chegar nas curvas, né. É uma coisa que é muito mais, vamos dizer assim, intuitiva de fazer, né, ao invés do contra-intuitivo de você não precisar dar o pé mais cedo, e é um ritmo muito parecido com o que acontece tanto na Fórmula E quanto na WEC nos carros híbridos, né. Que você vê o piloto
ao chegar, se aproximasse da curva, dá aquela tiradinha de pé, de leve, ele já vem suavizando o acelerador antes de chegar na curva para conseguir aumentar o recarregamento de baterias, né. Então, assim, é um trade-off que se faz, mas estritamente necessário para que esse problema do superclip seja evitado. Outra mudança promovida foi justamente a alteração do limite do boost, né, o modo boost que a gente tem ali durante as corridas, né, que o MGU-K ele pode dar aquela entrega extra de potência para o piloto que vem atrás, né, conseguir realizar a sua ultrapassagem. Esse boost aí ganhou o limite do aumento, né, de mais 150 quilowatts na distribuição de potência, né, em relação ao que era antes, que era, se não me engano, 200 quilowatts, alguma coisa assim, né, a gente tem um boost menor, né. E o que mudou também foi a alteração da curva de distribuição de potência, né. A gente via, por exemplo, quando o piloto acionava o boost, principalmente na saída da reta ali em Suzuka, onde você ativava no finalzinho da curva, aquele tranco, né, que o piloto ganhava do aumento abrupto de potência, essa curva foi suavizada, né, ficou um problema no passado, assim esperamos, e o piloto pode ter uma conexão bem mais suave entre a abertura, né, da borboleta do acelerador e também a resposta do motor, o quanto essa distribuição de potência do boost. Outra mudança bem legal, né, que a FIA promoveu para o GP de Miami, essa aí eu gostei bastante, foi em relação ao novo sistema de LEDs e sensores a respeito da largada, né? A gente sabe que a gente está tendo uma diferença muito grande de velocidade nos carros da largada e ainda não aconteceu, né? Mas a gente corre o risco de alguns carros, alguma hora, ficarem parados na largada pela falta de giro ideal ou pela falta de potência, né. Então o que que vai acontecer? A partir de agora, a gente vai ter um sensorzinho que vai ficar, né, monitorando o RPM do motor, e se o motor não estiver na faixa ideal de RPM durante, né, a solta de embreagem, o MGU-K agora está liberado a soltar um pouquinho de torque extra, né, para tirar o carro, né, daquele tranco, né, para tirar o carro da zona de perigo, o que é muito legal. Além disso, né, alguns sistemas de LEDs novos vão ser implementados para colocar na asa traseira dos carros, né, aqueles LEDs laterais que ficam no endplate, para alertar os pilotos a respeito de quem está na frente deles, como é que está a situação, né? Sabe quando a luz pisca hoje, indicando que o piloto está recarregando bateria? Então, vai ter um novo sistema que vai representar quando ele estiver nesse modo, né, de que o MGU-K está distribuindo um torque extra ali para o carro, para que ele possa entender o que está acontecendo e às vezes, fazer o desvio correto, já entender como é que está a situação ali na largada, porque a gente sabe a largada é um momento crucial, né, muitos acidentes podem acontecer por todos os carros estarem juntos, e se um carro fica parado, tem um diferencial de velocidade muito grande, a chance de você acabar com a corrida de alguém é enorme. E por fim, não menos importante, mudanças a respeito da segurança na chuva. A gente ainda não teve provas na chuva nesse ano de 2026, porém uma preocupação muito grande seria como essa entrega seria feita, né, em situações de chuva, o que poderia causar aquaplanagens ou até rodadas por falta de aderência, né. Primeira coisa é que agora os pneus intermediários de chuva vão poder voltar a ser reaquecidos com cobertores, tá. Então aí um ponto muito positivo para a dona FIA e para a Fórmula 1, né, nessa temporada de 26. Mais outra coisa que também foi alterada foi a relação da frequência, né, da luz e também dos lumen da luz traseira de chuva, né, que a frequência agora está menor, está mais simples para conseguir penetrar melhor uma nuvem de spray, por exemplo. E também teve uma alteração na quantidade de lumen que faz ela ser mais, né, a frequência menor e lumen maior, né, e com a mesma quantidade de lumes, essa luz ela vai, assim, alertar, entre aspas, assim, vai ter um brilho maior, né, vamos usar o termos mais leigos aí, um brilho maior para o piloto que vem atrás entender, em que situação, né, onde que está o carro da frente numa situação, por exemplo, de spray, né. Então um ponto muito positivo aí também para a FIA nessa questão. E um mapeamento, né, de chuva para esse deployment, né, que a gente tem da bateria, que vai suavizar ainda mais e otimizar ainda mais a entrega de potência em situações de chuva, o que vai reduzir esse risco de aquaplanagem, né, por um torque alto momentâneo ou até uma escapada de traseira pela falta de aderência. Então, assim, mudanças promovidas pela FIA que a gente espera que consiga dar uma dinâmica maior para as corridas e resolver esse problema de gestão de baterias que está atormentando o fã em 2026. Conclusão geral, né, uma mudança que a FIA está esperando que torne o carro mais rápido nos sábados e mais fácil de entender, né, nos domingos de corrida.
A reclamação do público, dos pilotos e das equipes, a princípio deu certo, né? Vamos ver agora em Miami se essas mudanças promovidas pela FIA vão ser um sucesso ou apenas vai ser mais do mesmo, né? De forma prática, eu não espero que isso altere a ordem de forças, tá, da Fórmula 1. A gente pode ver talvez uma Alpine ficando um pouco mais forte, porque é a equipe que mais sofria com o Super Clip. Talvez a batalha ali pela melhor Best of the Rest, né? Com a Haas, com a Racing Bulls e com a Audi, a Alpine ganha um pouco mais de destaque pela unidade de potência. A Mercedes atualmente ser a melhor do grid, né? E agora com essa otimização que a gente vê chegar em Miami, o principal, a equipe mais prejudicada, a gente espera que ela seja resolvida. Enquanto as ademais, né, problemas, Red Bull e Williams sofrendo muito com o problema do peso no carro, né, a massa tá muito mais alta do que o ideal, principalmente a Williams, né, então isso aí são coisas que a regra não afeta diretamente, né. E, claro, a gente teve aquele banimento, né, de um modo específico de bateria de recarregamento dos motores Mercedes e Ford para a quali, o que, assim, não vai afetar muito o fio da meada também, tá. É óbvio, foi um protesto feito pela Ferrari em relações a recarregamento de quali, às vezes poderia dar uma vantagem, mas eu não acho que essa vantagem chegue, por exemplo, à distância natural entre a Mercedes e a Ferrari, McLaren e a Red Bull em quali, sabe. Então a gente não pode ver uma grande mudança em quali, no a respeito da ordem de forças, mas no domingo essa gestão de bateria aí, né, da Alpine pode ser um ponto alto e talvez uma remontada da equipe de Pierre Gasly, Franco Colapinto e Flávio Briatore ao longo do ano, né. Mas só na pista em Miami realmente que a gente vai ver isso aí. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com os amigos. Não esquece de, se você quiser nos apoiar, a gente vai ter aqui à sua esquerda no vídeo e à minha direita, né, na imagem, o QR Code do LivePix do Breaking Zone, se você quiser dar aquele apoio pra gente, um super gostei, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele hype ou aquele super valeu se você gostar do vídeo, né, e sentir que a gente merece esse apoio. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais e ficar atento porque teremos muitas categorias transmitidas aqui no canal em 2026, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, fiquem bem e até o próximo giro de notícias.